ficou estranho o negócio, né? Então, o Flamengo praticamente tinha 0 chance de título. E, estranhamente, né? Ou então, coincidências ou não, depois da derrota para o Atlético Mineiro, né, Pítio? O Felipe Luiz, de fato, anunciou a sua aposentadoria. Ele não vai permanecer no futebol, ele se retira profissionalmente como profissional, como atleta profissional, mas ele deve, por que não? Ainda está sendo debatido, conversado. A gente já vinha falando isso já desde muito tempo, que ele tem potencial. Vamos ver se ele vai ser remanejado para a diretoria do clube. Aí não sei, muita gente fala que é no lugar do Fabinho, no lugar do Juan, que de repente o Fabinho pode ser ter um outro cargo. A gente vai tentar agora entender o que vai acontecer com o Felipe Luiz, mas acabou para o Felipe Luiz. E isso aí, indo ao encontro com o que o próprio Castanho falou, deixa muito claro que na lateral esquerda o Flamengo vai reforçar. O Alexandre, como ele trouxe, é um dos principais nomes. O Felipe vai deixar saudade, é um cara que conseguiu marcar o seu nome na história do clube. Para muitos, cara, tem algumas pessoas que agradecem muito pela inteligência, mas tem a situação de que Libertadores o pessoal fica meio bronqueado com o Felipe, porque ele faz que foi um momento que ele menos se destacou no Flamengo, foi justamente nas finais das Libertadores. 19, 21 e 22. Mas o Felipe Luiz foi bem, teve uma grande trajetória, na minha opinião, mas teve esse ato aí. Só para registrar que nós temos informações agora aí atualizadíssimas daqui a pouquinho. Tá, então vamos embora. Daqui a pouquinho sobre Alexandre e Danilo aí. Eu tenho algumas ressalvas em relação a esse recorte de final de Libertadores. Quando você ganha Libertadores, você vai passando de fase por fase. Ele foi importante em todas essas fases. Nas finais pode não ter ido bem, mas ele foi fundamental durante toda a trajetória da Libertadores. Eu acho que foi o melhor lateral esquerdo que eu vi no Flamengo, né? Também não vi tanta gente boa. O Juanzinho jogava muita bola, gostava muito dele, mas acho que você ouviu o Atilson jogar? Eu vi pouco. Cara, acho que eu não vi nada do Atilson. Eu era muito jovem, então até pra julgar seria complicado. Mas o Felipe Luiz foi o melhor. Você viu o que eu vi. o João Paulo. Exatamente. Por isso que o Felipe Luiz é disparado melhor. Entendeu? Mas, cara, Magal, 2 vezes, né? Pelo amor de Deus. Rodrigo Alvim, infelizmente eu vi também. Rodrigo Alvim, Nossa cara, Senhora. Jogou no Grêmio. Tem a história do Rodrigo Alvim. Mas o Felipe Luiz, eu acho que não foi porque perdeu ali pro Atlético, não. Eu acho que isso já estava planejado. Ele mesmo fala que esse ano ele não conseguiu fisicamente estar bem. Isso ficou bem claro. Ele não conseguiu estar à disposição na maioria dos jogos ali, né? Assim, estar à disposição, que eu falo, estar bem apto para jogar, né? O Felipe Luiz desfalcou muito o Flamengo por problemas físicos e ele reconheceu isso na fala dele. Cara, ele fez parte de uma geração absurdamente vitoriosa do Flamengo e, cara, isso tá marcado. Quando o cara se aposenta, isso de ruim e tal, ele fez uma coisa ruim aqui, outra ali, isso aí você meio que deixa de lado, você vai ficar com a lembrança boa do cara levantando taça. Lembra do Anderson Pico? Foi bravo, né? Possível dirigente do Fatal Moda Vitória também, Anderson Pico. Mas o Felipe Luiz, acredito que boa parte do torcedor tem muita gratidão por ele, pelo que ele fez com a camisa do Flamengo e o respeito que ele sempre demonstrou, né? A gente fala tanto de outros jogadores que talvez não sei se entendem que são maiores que o clube, mas se colocam algumas vezes como acima do clube. O Felipe Luiz nunca foi esse cara, pelo contrário, ele sempre teve o discernimento de até mostrar isso ao torcedor, o respeito máximo pelo Flamengo. Então, uma carreira brilhante e ajudou muito a deixar o Flamengo ainda mais gigante, né? Um clube, ele é feito da sua torcida, mas de jogadores também que passam por ali, conquistam títulos, e o Felipe Luiz tem a sua participação ali nessa história do Flamengo, e foi um privilégio ter assistido o Felipe Luiz jogar aí com a camisa do Flamengo. Castanha, pegando esse gancho do Felipe Luiz, você que é técnico, né, que é treinador, é muito importante ter um cara com a leitura de jogo que o Felipe tem. Muitas pessoas já falaram, pessoas que já trabalharam contra e também ao lado de Felipe Luiz. Ele deixou claro que será o último jogo dele no Maracanã, né, diante da torcida local do Flamengo, que é uma torcida mundial, mas é o último jogo dele, vai concentrar, fisicamente ele se encontra e fala, né, que diz que está apto para poder participar do jogo, enfim, ele diz que é o último jogo dele no Maracanã, mas deve concentrar também contra São Paulo, dependendo do que vai acontecer no domingo, no Flamengo e Cuiabá. O Flamengo não sei se terá mais chance de título, vai ser muito difícil o Palmeiras realmente confirmar o favoritismo contra o Fluminense, né, o Fluminense misto, alternativo, enfim.
por si só o Palmeiras é favorito por jogar em casa, mesmo se fosse com as duas equipes titulares. Não sei se isso aconteceu, o Flamengo zera praticamente as chances de título, mas o Felipe vai estar com o elenco até o jogo contra o São Paulo, é fim da temporada. E pegando esse gancho, já passando a bola para você, se quiser falar um pouquinho sobre o Alexandro, o Flamengo vai precisar ir no mercado e ele é muito importante, a gente prestar atenção, é muito importante. Ele fala que a partir do momento que ele viu que ele não consegue entregar mais e seria justo o Flamengo ter um jogador 60, 70 jogos, pelo menos na temporada, aptos para poder ajudar, colaborar. Ou seja, ele deixou claro que ele mesmo enxergou que não tinha condições de continuar. Faltou um pouquinho até... Parabéns pela autocrítica, e faltou até um pouquinho de discernimento da diretoria que poderia ter abreviado isso. Eu acho que ficou falta de comunicação. É o quê? É medo de conversar com o Felipe? Se o Felipe está sendo profissional, entendendo que o momento dele se encerrou, por que não ter feito isso no meio do ano depois do Carioca? E ele mesmo diz que poderia ter entregado 60, 70 jogos, mesmo com a idade avançada, com o condicionamento que realmente se desgasta ao longo da temporada, mas ele mesmo falou, não dá mais. O Flamengo merece um jogador que brigue posição. Ele não citou nominalmente o Ayrton, mas nem precisava, porque o Ayrton é o único lateral profissional ali. Tem até o Marcos Paulo, mas enfim, nem sei se está no profissional, se está jogando, mas enfim, é o Ayrton e é o Felipe Luiz, às vezes, quando tem um esquema de 3 zagueiros, o Léo joga por ali. Então deixou claro que o Flamengo precisa, e até justo com o clube, e injusto com o clube ao mesmo tempo, ter os seus vencimentos pagos para o Felipe não entregar o que entrega. Pegando tudo isso, queria que você falasse um pouco da trajetória do Felipe, o que você achou dessa aposentadoria, ele agiu bem ter feito isso, foi homem, foi profissional, foi caráter em relação a isso, e aí, entrando nessa seara de lateral, você falar um pouquinho das novidades sobre o Alexandre, você que foi o primeiro que trouxe o interesse que caso ele volte ao Brasil, o Flamengo seria o seu destino, isso na verdade no sentido de ele ter essa preferência. Claro que a gente não está falando que tem negócio, se tem negócio, se tem proposta. A gente está falando só que se o Alexandre tivesse que voltar ao Brasil, ele se interessaria em voltar ao clube. Notícia sua, quase mais de um mês atrás. Ô Júlio, sobre a questão do Felipe Luiz, primeiro eu lamento que o Felipe Luiz tenha chegado aqui com 34 para 35 anos, né? Hoje ele foi com 34? 34, mas ele fez logo 35 Falei isso ontem depois, na live né? com Caraca, Fontoura. nem parece, que pena, né, cara? mano, que pena. E um jogador novo, né? que hoje com 38, eu tenho certeza, ô Júlio, que domingo ele vai entrar em campo e aí ele vai jogar e vão falar assim, pô, eu acho que dá para ele ficar mais um tempo, né? Mais 6 meses. Mas né? não dá. Não dá. Porque a parte é física, não técnica. Técnica ele é diferenciado. Aqui no nosso futebol, ele é muito acima da média, não é pouco, não. Por isso que todo jogo, os pouquíssimos jogos que ele entra em campo, a maioria vai falar assim, porra, não dá pra ele ficar mais um tempo. Ah, mas Castelli toma uma bola nas costas, meu irmão, ele não tem mais a velocidade que o Ayrton tem, por exemplo, de recuperar uma bola, né, esticada nas costas dele. É diferente. Você tem que fazer todo um esquema ali para fazer uma cobertura, né, para poder ele não ficar ali o tempo todo exposto. Mas eu tô falando tecnicamente jogando. Então tá na hora, sim, né, realmente. A gente lamenta porque é um jogador extra classe, mas a idade chega para todo mundo, né, cara, e pesa, né, para ele nesse momento. E ele é perfeito. Ele não consegue mais brigar pela titularidade. Aí o Tite chega, bota ele contra o Palmeiras, ele vai bem. Jogou muito. Mas aí depois, qual é a sequência? Ele não tem, porque ele nem pode fisicamente ter essa sequência. Nem aí pode. ele joga um jogo, aí joga no máximo 2, aí fica 3, 4, 5 jogos, às vezes com problema, tem problema no pé, tem problema... Então, na verdade, é que, por mais que ele tenha uma qualidade muito grande, chegou a hora dele parar. Eu acredito, Júlio, que ele não vai ser uma parte de administração, vamos botar assim, não. Para mim, ele vai ser um auxiliar do Tite. E o Tite vai preparar ele para ele virar treinador, que é o que ele quer. Eu tenho duas perguntas. Inclusive, só um minuto, você. ele tá fazendo. Ele vai fazer, fez o plano B, a licença B. E Ele agora. qual a licença dele? É a B. É a B. E agora, no final B de do ano, bola. agora ele vai fazer a A para poder pra estar poder. apto a dirigir time profissional na Série A. Eu acho que o Felipe, até pela inteligência dele, geralmente a gente começa por baixo, né, as divisões de categoria de base e tal, mas acho que ele é tão inteligente que se ele realmente virar um auxiliar aí ao lado do Matheus Bach, de repente, muita gente questiona que a comissão técnica do Tite não é tão extensa, de repente tem uma encaixe ali pro Felipe, pensando... De repente já foi até pensado antes. não sei. Pode ser, a gente não sabe, né? É possível, é só a gente tá levantando uma bola aqui, mas é verdade. O Tite costuma trabalhar sempre com 6, 5, né? E tá com 5. De repente tem um encaixe ali, os auxiliares do Matheus e o próprio Felipe, quem sabe. A gente tá só Ou dando como se fosse um estágio também, né, um Júlio? estágio, pode ser. Eu acabei de falar aqui, o cara começa, de repente, nas divisões de base, Lá mas já fora isso é começar muito comum, né? com o Tite, treinador de seleção brasileira, do Flamengo, já conhece o clube, só me preocupa porque o pessoal até botou aqui no chat, ele foi o último da panela de 85, mas essa panela acabou que no final mostrou que em alguns momentos era importante ter, talvez se tivesse nesse momento alguém lá com mais representatividade, o
Flamengo não passaria as paçocas que teve, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, cara. Você acredita que... E é um pouco polêmico, algumas pessoas podem até comentar aqui no chat, serve para o Pitch também, queria a opinião de vocês. Essa ausência de ajuda, no sentido de jogar poucos minutos do Felipe, ela pode prejudicar... Ela pode ou ela prejudicou a queda de rendimento do Ayrton também? Porque eu vi uma pessoa comentando aqui no chat, fala, pô, Júlio, é meio que o efeito dominó, porque o Felipe não joga muitos jogos, também estava lesionado, e o Ayrton jogando um monte de jogo, o cara é magro, o cara tem uma força física no sentido de velocidade interessante, mas ele cansa também, e a fadiga muscular dele aumenta. Será que, de repente, esse nível de competitividade que não existiu, como você mesmo falou, ele pode ter sido também visto numa queda de rendimento do Ayrton e com a saída do Felipe, uma contratação de um outro profissional com mais minutos, teoricamente, isso pode melhorar? Porque o Ayrton, de repente, seria preservado um pouco mais, jogaria um pouco menos no sentido de todo jogo ter que jogar, todo jogo, embora ele seja jovem? Júlio, pode, e isso pode ter realmente acontecido. Além de forma de jogar e tudo Bem também. pontuado, cara. Parte tá. Por quê? Muita gente hoje colocando assim, o Ayrton é bagre. O Ayrton não joga nada. O Ayrton tem algumas limitações Turminha técnicas. dos bagres aí. Né? Ele tem algumas limitações Isso é técnicas. chato Não demais, é, de bagre. porra, aquele jogador, por exemplo, como o Felipe Luiz, técnico pra caramba. Mas assim, eles aprenderam a jogar. Porque o Ayrton Lucas, ano passado, no time reserva do Flamengo, que jogava o brasileiro, Esse ano, cara. ele foi muito bem. Esse ano, com o Vitor Pereira, né, no começo do ano, Era o Jogou melhor seleção. jogador. Acho que era o melhor jogador, né? do Flamengo, 3 zagueiros, né? foi pra seleção. Então, assim, tem a parte tática do jogo, na questão, por exemplo, se botar ele pra construir, igual o São Paulo ele queria colocar, ele não vai render. Mas a parte física dele mesmo, de correr, ele se entrega muito, ele corre muito durante o jogo. Porque às vezes não parece, mas cada recuperação que o time dá de contra-ataque, ele volta pra recuperar a bola, daqui a pouco ele pega uma bola, sai arrancando pela esquerda, vai o campo todo, correndo pra frente e pra Fez trás. isso numa jogada lá, doida. Então, assim, passa. Tanto que, lembra que contra o Palmeiras ele não jogou. Jogou o Felipe Luiz, O Felipe. né? E aí, depois, no outro jogo, foi o Palmeiras que ele jogou? Fluminense. Foi. O Fluminense jogou aí. Contra o Palmeiras foi o Felipe. Foi o Felipe Luiz. E E ele contra o entra Fluminense como foi o ponta, eu acho. O Ayrton. Acho que ele entra como ponta, não me Não, engano. contra o Palmeiras foi o Felipe Luiz, cara. O Ayrton Lucas ficou fora. Não, sim, não, mas o ele contrário. entra no jogo. O Ayrton ficou no segundo tempo como ponta Não, é o contra o contrário. Fortaleza. É o contrário, é o contrário. O Ayrton joga contra o Palmeiras e o Felipe joga contra o Fluminense. Agora eu não lembro. Não porque, olha só, foi sim, porque... Deixa eu conferir aqui. Confere aí, porque que O acontece. Ayrton chegou até a jogar de ala no segundo tempo, até saiu o segundo Ele gol entrou no contra o segundo tempo contra o lembra? Fortaleza e aí fez a jogada do gol. Aí, Deu passe pro Luiz Araújo. O Everton Ribeiro faz o corte lá e o Luiz... Contra o Fluminense foi o Felipe Luiz. Isso. Por quê? Porque contra o Palmeiras, ele saiu com cãibra. Foi isso mesmo. Aí que acontece? Verdade. Ficou até a dúvida ali, ele não teve condições de jogar no sábado. O Felipe jogou porque ele não tinha condição. Tanto que ele entra no segundo tempo, naquele quinteto que entrou andando no segundo tempo. E ele também entrou Já andando. tava morto, Ele tava né? preso, calça desmolhada, pô, tava entendeu? Com a bagagem, então não conseguia correr. Então, Verdade. tem essa sequência, muito bem colocado pelo amigo do chat aí. Verdade, é bem pontuado. Agora só um detalhe, O pessoal né? tá falando que o Felipe Luiz pode comandar o Vasco, é que ele tem a licença B. Agora, só um detalhe, só que o Bahia tá fazendo uma força do caramba pra deixar o Vasco na Série A. Só um Não sei detalhe. quem foi que falou que achava que o Bahia ia cair. Acho que foi você. Eu falei também com o Bahia. eu falei Bahia e Vasco. Eu falei Bahia e Santos. Vocês lembram o Mas palpite? Mas o Goiás- Vocês lembram eu o palpite lembro. de vocês de quem ia ser campeão? Eu tô... Campeão, mas campeão a gente falou Flamengo. Eu sei, mas a gente falou do G4 era Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético, eu falei. Não, eu falei Bragantino. O Atlético tá aí. Ah, Eu não nem coloquei lembro o quem eu Atlético. falei. Só que eu só não botei no acerto, né? Porque nesse momento tá Palmeiras, Botafogo, Atlético e Flamengo. O Pete acho que tirou o Botafogo, você também, mas... Não, eu botei. acho que foi Eu botei, isso. não, eu botei Tirei o Palmeiras, Botafogo. eu botei Palmeiras, Acho que botou Flamengo. Grêmio. Não, eu no botei Pete. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Atlético. É porque naquele momento o Grêmio tinha a tabela mais fácil, né? Eu botei Quando Grêmio a e gente fez, Atlético. e no rebaixamento a gente errou o Goiás, né? Pelo menos eu e o Pete, a gente errou Eu também, o Goiás. também. Errei também. Porque a gente achou que o também. Goiás tinha a tabela, jogava em casa e tal, e poderia sair. Achei que eles iam trazer o Jair Ventura. Eu coloquei Bahia e Vasco, os dois. Provavelmente só vai um deles. Pete, se eu não me engano, botou Não, Santos e Bahia, né? provável não. O Goiás foi rebaixado ontem, né? O Cruzeiro venceu de virada. O Grêmio venceu de virada, perdão. A equipe do Goiás. O Goiás está rebaixado. Agora América Mineiro, Curitiba e Goiás já estão na E Série agora é B. América e Bahia. Se o Bahia não ganhar do América, tem que ser rebaixado mesmo. É América e Bahia em Minas? É. E vai ser difícil, irmão. Não, é difícil, mas, ô Júlio, porra, quem tá precisando Se sair não ganhar, é o esquece. Bahia, o América E o já Vasco foi. pega o Grêmio, é isso? O Vasco pega o Grêmio. A tabela mais difícil é do Vasco.
E na última rodada o Vasco pega o Bragantino. Mas já Só que decidiu o aí. Bahia pega o Atlético Mineiro também. O Bragantino tá na pré. Jogo duro também, Atlético Mineiro. Caiu. Pelo amor de Jesus. Voltou? Então o que acontece? Voltando aqui, que a gente estava falando, sobre a tabela aí, o Vasco tem a tabela mais difícil. O Bahia tem a dupla mineira, né? Pega o, o América Mineiro, depois na última rodada recebe o Atlético Mineiro. Só foi falar de Vasco e a internet caiu, gente. Caiu, exatamente. Não, Mesmo. não, Para aí. cara, não. Agora, o jogo crucial pro Bahia é esse agora, Exato. contra o América. É agora, contra o América. Se ele não ganhar do América, não. Esquece. Hã? Não, pô, tá... Normal aqui, Luiz. É porque tem o atraso, né? É. Não, tamo junto. Normal aqui, pô. Já foi. Ah, então tá. Então vamos lá. Deixa eu te falar. Só pra completar, lá. Júlio, rapidinho. Acaba agora aquela defesa do Flamengo 2019, né? Toda, né? Diego Alves, Sim, Rafinha, completa, né? Rodrigo, Pablo Maria e Felipe Luiz. E pode botar o Ilharão também, setor defensivozinho ali. Também, que foi né? Também, né? Todo Aliás, mundo- entregou a paçoca ontem, hein? O Ilharão perde a bola e o Panathinaikos, é isso? Enfim, tem essa E situação. agora acabou de vez aí aquela defesa 2019 que ainda tinha Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Né? Vamos falar em relação agora a... Você falou sobre o Alexandre, cara, lateral esquerdo, né? Você falou sobre o Alexandre. Qual é a notícia sobre o Alexandre aí? Então, hoje tá jogando a Juventus, jogou agora, né? Lá tem o fuso horário lá, a Juventus jogou pela Copa da manhã. Itália, Campeonato Italiano, deve ser. Aí eu não sei te falar, até o adversário aqui eu posso falar aqui, mas depois eu coloco. E o Robinho acabou de trazer pra gente a informação do Robinho RN, claro, na parceria com o Bruno Castanho e Cruz Antônio, mas a informação é do Robinho, que o intermediário teve lá, né, cara, do Bertolucci, lá na Juventus, na Juventus. E o cara colocou que sobre o Danilo, o presidente gosta muito dele, aquilo que a gente já falou, né? Que não quer abrir mão do jogador nesse momento, porém, aquilo que a gente informou, Abrir se cofrezinho, o jogador né? quiser, não, nem é cofre, se o jogador quiser, ele acaba liberando, mas de repente vai tentar ficar com ele até nessa temporada, ou seja, até o meio do ano. Já imaginei. Ou seja, aquela informação que a gente passou, mesmo que sem informação pela nosso time ali, é isso exatamente. Foi o que eu imaginei. Isso, E até, de repente, vendo assim, cara, ele tem contrato até maio de 2025. junho de 2025. Até o meio, Flamengo, né? cara, mas se eu fosse Flamengo, cara, a necessidade do Flamengo de lateral é tão grande, direita, que, cara, vai na Juventus e oferece um Farm-Ri também, porque os caras não vão querer liberar de graça, por mais que o Danilo tenha muita moral Então, lá. mas o que o Pô, cara- vai lá e oferece Farm-Ri pro cara, pô. O que o cara trouxe pra gente aqui, o problema nem é o dinheiro em si. É aquele cara, o Danilo já tá há muito tempo lá, é capitão do time. Vai querer sair na boa. Tem, né, já muito título na Juventus. Vai sair brigado, Se o jogador chegar lá e falar assim, pô, tenho um sonho, quero voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. Me libera aí, os me caras ajuda. não vão. Só que os caras querem pelo menos acabar essa temporada, que acaba em maio, né? Pelo menos essa 31 de maio. temporada. Então, no Danilo vai ter que ter uma conversa aí pra acontecer, mas sim, Time- tem situação, A né, gente- pra poder acontecer. O Tite quer o jogador, como a gente informou. A gente imaginava que seria difícil. Né? Agora, já sobre o Tem que negociar Alexandro, Júlio, a liberação é imediata. Depende somente do jogador. A Juventus libera o jogador nessa janela agora. E aí tem várias sondagens, vários clubes, como a gente trouxe. E aí fica aquela, se o Flamengo vai fazer uma proposta oficial ao Alexandro, que tem como prioridade jogar no Flamengo. Espero que ele não... Informação de agora, trazida pelo Robinho, fresquinha. E espero Bora. que ele não queira ficar na Europa, né? A Juventus já tinha comunicado a alguns atletas, acho que o Quadrado também não fica. Já tinha Tá comunicado, meio esquisita, que eu tô achando que eu vou cair. já tinha comunicado a alguns atletas que não permaneceria, né? Então o Robinho trouxe essa informação que de fato não deve permanecer mesmo. A gente pensou que a Juventus poderia vai fazendo um doce e tal, mas manteve então a postura. Igual a gente fala aqui, né? Tem que fazer reformulação, Pete, com alguns atletas. A Juventus tá fazendo. A Juventus Fazendo também. tá fazendo lá, acho que o Quadrado não fica, o Alexandre também, eles vão liberar. O Alexandre é uma boa, agora com essa situação do Felipe Luiz, né, cara? É uma boa, Não, né? cara, eu já Confirmado falei, a Juventus. é um excelente lateral, velho. Não Cê- vai dificultar. Você vai ter um lateral de alto nível aí por uns 3, 4 anos. Ele tem quantos anos? 32. 32. O Felipe Luiz chegou com 34 voando. Já trocou essa ideia aqui também. É um baita lateral. A minha única ressalva é em questão de lesões, que o histórico é grande, tanto dele quanto do Danilo. Mas, cara, se ele estiver bem clinicamente, a gente chegou a conversar sobre isso também. Vamos em trabalhar com o relação, Tite, né? em relação Titulares na Copa. ao Dela Cruz. E o Danilo até se machucou na Copa, né?
a última agora. Foi. O Danilo se machucou e ficou de Acho que o fora. Alexandre jogou até improvisado, não foi um negócio desse? Jogou o Militão. O Militão, foi o Militão, e o Presidiário também jogou. Que bizarra essa seleção, nossa senhora. Bizarro. Mas o Alexandre seria uma baita contratação e agregaria demais. O processo de reformulação, gente, não significa que é um processo de rejuvenescimento. Não. O processo de reformulação é você trazer novos jogadores. Reformar o elenco. Exatamente. Aí você vai ter jogadores mais jovens, você vai ter jogadores ali com 27, 28 anos, jogadores com 32 anos. Você reformular um time não quer dizer que você vai rejuvenescer. São coisas completamente distintas. Então, não fica achando que tem que contratar só cara de 30 anos. Não, você comemorou título aí com 2 laterais acima de 32 anos. Aí o goleiro também. Exatamente. Então, cara, não se apega a isso. O que a gente tem que avaliar é todo o contexto. Como é que o Alexandre tá lá? Ele tá jogando? Pô, ele teve muita lesão. Então vamos avaliar isso. Como é que ele tá? Cobrar o Tanuri, fazer essa avaliação, ele tá bem mesmo para você fazer esse investimento? Para ele ser o reserva ou o cara que vai disputar a posição com o Ayrton Lucas? Essa é a avaliação que tem que ser feita. Agora, se apegar só... Características bem diferentes, né? Sim, Lucas, sim. Alex. Ele é mais construtor. É o desenho que o Flamengo tem hoje, na teoria. Um jogador mais construtor e o outro mais de profundidade, que é o Ayrton Lucas. O Felipe Luiz seria esse mais de construção. Cara, essa notícia do Danilo aí, ela é animadora no sentido que a gente sabe que vai ser difícil. O Caixão tá falando que o problema talvez não seja o dinheiro, porque se o Danilo tiver uma conversa bacana com os diretores da Juventus, lógico que eles vão receber algum valor por ele, né? Mas não vão dificultar a negociação em si. Eu quero 10 milhões de euros. Exato. Paga 4 aqui, parcela. Às vezes beleza. até menos, então, às vezes até então menos, beleza, 2 faz milhões, assim, 1 milhão. 4 milhões de euros, então 4 milhões de dólares, beleza. Faz o seguinte, paga em 4 parcelas de 1 aí, vou ajudar, vou facilitar o cara a sair. O cara tá pedindo, tá com a gente há anos aqui e tal. Tem É bacana. Capitão da Juventus, né, cara? Tem um monte de gente falando Tomara que o Danilo também tenha esse... que é um E detalhe, é jogador- flamenguista, né? É flamenguista. Exato. Tem muita gente falando que Por isso que eu tô falando. Repito, ele pode chegar e... meu sonho é jogar no Flamengo. Vai ter que fazer igual o Felipe Luiz fez, né? Exato. O Felipe Luiz Chegou escolheu o jogar momento. no Flamengo. negociação talvez, muito tomara semelhante, né? E quem fala que o Danilo é bagre, pelo amor de Deus, né? Não, Tem o Varela, o Mateuzinho no Que elenco. ele é razoável, que, pô, cara, falava a mesma coisa quando o Flamengo ele foi buscar o Felipe Luiz. O reserva da seleção. O Rafinha também era reserva no Bayern. Esquenta banco do Bayern. tiraram onda aqui. Esquenta banco. O Rafinha tá do jogando até Marcelo. hoje aí. Esquece, Já cara, anulou o tá Bruno maluco, Henrique aí cara. contra o São Paulo. Não aprendem. É igual a galera que tá falando que o Alan é bagre, que é horroroso. Não aprendem. O Pulgar é o melhor jogador do time hoje. Passou pelo mesmo processo. Pelo amor de Deus, gente. O negócio de bagre mas ficou assim, muito Porra. muito